Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no devocional de hoje o Senhor me direcionou a uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração. Logo cedo, quando eu estava questionando algumas coisas com Deus, sabe? De alguns processos que Ele estava me fazendo viver e muitas vezes reviver também. Parece que eu estava bem assim, pensando bem assim, Deus, parece que eu tô na mesma matéria e eu tô sendo reprovada de novo em coisas pequenas, sabe? Mas o Senhor tem falado muito comigo sobre alinhamento, sobre alinhar mesmo, sabe? Deixar tudinho as arestas alinhadas, deixar tudo bem passado, bem reto, sabe? Pra gente fazer aquele caminho reto no deserto para o Senhor, assim como João Batista fazia, o caminho reto no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto, mas o Senhor nos chama a preparar um caminho reto no deserto também, para a vinda do Senhor. Para a gente se preparar no Espírito, para a gente ser verdadeiros adoradores em Espírito e em verdade. Mas para tudo isso acontecer do jeito que Deus quer, para a gente viver a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus, o Senhor ele faz com a gente uma construção silenciosa, que é justamente o tema desse vídeo. Construção silenciosa. Essa foi a frase que o Espírito Santo me deu, eu até anotei ela. Acho que eu anotei aqui. Ele disse assim: Deus te constrói no silêncio. E muitas vezes a gente não entende esse silêncio de Deus, porque parece que na nossa vida não está acontecendo nada. Parece que na vida de todo mundo, quando a gente olha, a gente se compara, acaba caindo na armadilha da comparação, porque a comparação é uma armadilha e a comparação é a mãe da inveja. Então tá ali ligado. E o Senhor ele quer fazer o quê? Ele quer tirar isso de nós, ele quer nos construir. E lá na palavra de 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, diz assim: O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. Então o Senhor, olha que lindo que ele faz. Ele vai nos construindo no silêncio. Quando parece que nada está acontecendo, parece que você pergunta uma coisa. Eu estava até conversando sobre isso justamente hoje. Parece assim que Deus, ele tá me respondendo coisa que eu nem tô perguntando. Eu falei: Deus, mas eu tô perguntando sobre uma coisa e o Senhor vem com a resposta totalmente diferente. E aí chega a dar uma raiva assim, sabe? Sendo bem sincera com você, tem hora que a gente sente raiva de Deus. Eu falei: Senhor, eu não tô perguntando isso aqui pro Senhor, não. Eu tô perguntando é outra coisa. Só que Deus é Deus. Deus não vai fazer do jeito que a gente quer. Deus não vai fazer do nosso jeito, porque senão ele não seria Deus, né? Ele é Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele é soberano. O Senhor, ele não é um gênio da lâmpada para fazer aquilo que a gente quer, que a gente deseja, na hora que a gente quer. O Senhor não é o nosso súdito, nós que somos servos de Deus, escravos do Senhor, com o direito de ser chamado filho por causa de Cristo. Aqui no tempo da construção do Templo de Salomão, fazia o quê? Pegavam aquelas pedras gigantes. E agora tem até esses vídeos, sabe, de IA, de inteligência artificial, que mostra as histórias lá. Eu acho interessante de assistir, sabe, porque é como um filme mesmo. Você vai lendo, você vai imaginando as cenas e tudo mais. E aí agora tem os videozinhos da inteligência artificial, né, mostrando esses processos, como que era nas imagens de IA, né, é bem interessante. Mas agora você imagina, umas pedras gigantes para construir aquele templo e as pedras não podiam ser lapidadas lá no templo, era lá nas pedreiras, lapidava lá para depois trazer para colocar no templo. Então, a gente pode estar vivendo uma estação que a gente já queria estar lá na frente e o Senhor ainda está aqui atrás lapidando as pedras, tirando da gente aquilo que não presta, tirando do nosso coração o que está desalinhado com o Senhor. E Deus está falando tanto de alinhamento, de construção, porque na construção você já repara que é tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo dentro do prumo, porque se tiver alguma coisa torta, a construção já fica comprometida. A construção já não vai
ter um fundamento bom, já não vai ter uma estrutura boa. Por quê? Porque tá torto. Né? O prédio torto, ele pode cair a qualquer momento, porque tá torta aquela estrutura, então tá comprometida. E na nossa vida o Senhor faz da mesma maneira, só que é uma construção silenciosa, assim como ele mandou fazer aqui no Templo de Salomão. O templo ficou aquela coisa deslumbrante, a coisa mais linda, sabe? Para o Senhor. Mas o processo foi longo, o processo foi uma construção silenciosa. Foi uma construção que houve um processo, houve um tempo para ser feito e o Senhor faz tudo isso na nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e da mesma maneira o Senhor vai nos levando, sabe, nos construindo de pouquinho em pouquinho, de valor em valor. O Espírito Santo vai ali imprimindo o caráter de Cristo em nós, no nosso coração, vai ali lapidando, como aqueles escultores mesmo, sabe, que vai esculpindo e tirando o que não presta e lapidando a pedra. E pensa numa pedra dura, que às vezes o nosso coração fica, sabe, endurecido, enrijecido, teimoso. E é tudo o que o Senhor não precisa, de um coração teimoso, mas o nosso coração é enganoso, muitas vezes a gente é teimoso porque não consegue, não aceita confiar no Senhor. Mas eu até falei isso hoje. Deus, como o Senhor é paciente, porque nem eu tô tendo essa paciência comigo mesmo, nesse processo que eu tô vivendo. Mas Deus, Senhor, me dá paciência, porque paciência é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, eu tô aprendendo junto com o Senhor a desenvolver essa paciência, a desenvolver a mansidão, os frutos do Espírito, porque de nós mesmos a gente não consegue desenvolver, irmãos. A gente não consegue sozinho, é só com o Espírito Santo, porque é um fruto dele. O amor, até tava cantando a musiquinha esses dias com as minhas filhas, do fruto do Espírito. Vamos cantar? Meu Deus, eu chego, eu tô vermelha. Mas bora lá, pra você aprender também, que o Senhor tava me fazendo decorar, junto com as meninas pequenas. Amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é isso, a gente vai aprendendo, sabe? Tem lá listados 9 dons do Espírito Santo e o Senhor vai nos ensinando, principalmente essa parte do domínio próprio. O Senhor tem falado também muito disso, porque o inimigo ele vai trabalhar na nossa mente. Na nossa mente, vai fazer muito barulho na nossa mente, vai fazer muita confusão na nossa mente. E o Senhor, ele vai fazer o quê? Trabalhar em quê? No silêncio. Então, muitas vezes a gente vai ter que calar, silenciar todas as vozes, todos os barulhos e prestar atenção na construção silenciosa que o Senhor tem feito dentro de nós. E parar de se comparar. Olha o que diz o Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí ele vai falando que os ímpios não têm problemas, que tudo dá certo, que parece que tudo prospera, tudo vai indo de vento em popa. Sabe, ele vai falando aqui, contando a experiência dele, de como ele se sentiu ao observar a vida de outras pessoas, que parece assim, que Deus só está abençoando fulano, Deus não abençoa ciclano. Senhor, o Senhor está fazendo um monte de coisa na vida daquele ali, e na minha o Senhor está demorando. Sabe? Aquelas coisas que vai passando na nossa cabeça, sendo bem sincero com você e com Deus também, porque Deus sabe o que passa na nossa mente, o Senhor sabe o que está no nosso coração. E muitas vezes o Senhor permite a gente passar por essas situações, esses pensamentos e sentimentos, para que a gente perceba aquilo que já está no nosso coração e confesse para Deus e se arrependa. Porque Deus já sabe quem nós somos. Deus sabe dos nossos pecados, das nossas falhas. Antes mesmo da gente fazer, antes mesmo da gente errar, o Senhor sabe. Nós não somos bons. Nós não somos flor que se cheira sem o Senhor, não. Porque se a gente fosse bom, não precisava Jesus Cristo vir encarnado e morrer na cruz por causa da gente. Então, tem coisas dentro de nós que não adianta a gente pensar assim, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, meu Deus, eu sou muito filhinha de Deus. Não é que a gente não é filho de Deus, mas é que a gente carece da graça de Cristo, a gente carece da graça do Senhor para ele. Sabe quando Davi fala lá no Salmo
acho que é 139, que ele fala assim, Deus sonda o meu coração. Porque Davi sabia que o nosso coração é enganoso. O Davi sabia. Ele falava assim, Deus sonda aqui o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma impureza, sabe? Davi falava, Deus retira de mim tudo, só não tira a tua presença. Por quê? Porque ele aprendeu que o Senhor era mais importante. Porque o nosso coração cheio de impureza vai atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. E é isso que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. A maturidade, a santidade, porque as impurezas do nosso coração, quando Davi fala assim, Deus, sonda aqui o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, é para o Espírito Santo mostrar o que tem de errado, para a gente se arrepender, porque as impurezas que tem dentro do nosso coração vão fazer a gente escorregar para longe do Senhor e fazer com que a gente se compare, fazer com que a gente peque contra o Senhor, fazer com que o nosso relacionamento com o Senhor não seja inteiro. E é isso que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, porque o Senhor nos quer por completo. Não quer pela metade. Fala assim, não, Senhor, eu me entreguei aqui, mas essa dorzinha aqui, esse sentimento, esse pecadinho aqui de estimação, o Senhor não mexe não, deixa aqui que depois eu vejo. Não, o Senhor não aceita isso, o Senhor nos quer por inteiro. E por isso que a gente vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Mesmo que silenciosamente, mesmo que parece que não está acontecendo nada do lado de fora, não está mudando nada. Porque a gente tem essa mania, né, de querer, Senhor, muda logo aqui meu cenário, muda logo aqui minha circunstância. Eu mesmo falo isso direto pro Senhor, que dia é que o Senhor vai fazer tal coisa? Porque a gente é ansioso, é da nossa humanidade, é da nossa, sabe? Faz parte da maturidade também que cada um tá. Mas é enquanto a gente tá ali no processo que o Senhor vai trabalhando dentro de nós. É quando a gente está no processo que o Senhor vai lapidando a nossa vida, fazendo a construção silenciosa, para que a gente fique, não do jeito que a gente quer, que a gente acha que deve ser, mas do jeito que o Senhor já planejou para a nossa vida. A gente precisa se tornar a pessoa que Deus quer que a gente seja, para a gente receber aquilo que Deus já tem preparado para nós. Deus não vai preparar ainda e tal e tal. Ele está preparando o nosso coração. À medida que a gente vai se entregando para Ele, à medida que a gente vai renunciando, que a gente vai trazendo a nossa mente e renovando a nossa mente, porque é o Espírito Santo que vai transformando a nossa mente, como diz lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que a gente tem que deixar, tem que dar legalidade para o Espírito Santo para ele fazer isso. Então, à medida que a gente vai se entregando, vai se rendendo, se quebrando nas mãos do oleiro, ele vai nos construindo e nos reconstruindo do jeito que Ele quer, alinhados com o plano do Senhor para a nossa vida. Porque não adianta a gente estar fazendo um monte de coisa para Deus se a gente está fazendo desalinhado com o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Ele tem algo específico para cada um de nós. Só que o Senhor quer que a gente pare e escute. E, gente, pensa como é difícil. Às vezes você pode escutar alguém falando assim, você tem que ouvir o Senhor, você tem que ouvir a Deus. Só que falando bem sincero, bem a verdade, é que a gente não quer escutar. A nossa carne vai militar ali contra o Espírito, porque a nossa carne não vai querer fazer as coisas do Espírito. A nossa carne não quer ouvir a Deus, não quer ouvir o Espírito. A nossa carne quer o quê? Quer comida, quer fazer aquilo que nos agrada, aquilo que vai nos deixar confortável, quer deitar ali na cama e ficar, sabe? Não quer fazer um exercício. E o tanto que o Senhor está me alinhando, Deus está me alinhando até isso, na minha coluna. Que Deus falou, vai lá fazer aquele alongamento lá, porque sua coluna está ficando daquele jeito. E eu quero tudo alinhado. Então, à medida que o Senhor vai alinhando a gente por dentro, Deus também vai alinhando por fora. Seja no físico, seja no cenário ao nosso redor, Deus vai alinhando tudo. Tudo que está fora no lugar, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que Deus vai colocar no lugar. A gente só precisa ter paciência. Lembra lá do Salmo? Esperei com paciência no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão envergonhados, não ficam envergonhados. Salmo 25. Já meditei muito, já orei muito esse salmo. Aqueles que esperam no Senhor não ficam envergonhados. Envergonhados ficam aqueles que zombam do Senhor, aqueles que fazem as coisas erradas, aqueles que pecam achando que Deus não está vendo, sabe? Então, permita que o Espírito Santo vá alinhando você. Essa tem sido a minha oração. Deus, me ajuda a me alinhar, me ensina aqui como é, porque tem hora que a gente fica tão na confusão, tão com a cabeça cheia de coisa, e pensa... Na maior arma que Satanás tem usado nesses dias é a distração.
distração pra gente ficar mais tempo no celular do que na Bíblia, distração pra gente ficar mais tempo fazendo qualquer outra coisa do que orando ao Senhor, adorando. E muitas vezes a gente não tem que fazer tanta coisa pra Deus, a gente precisa só passar tempo com Ele. E a gente tá sendo distraído na nossa mente com preocupação, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas, meu Deus, como é que eu vou comprar comida, meu Deus, como é que vai ser isso, meu Deus, e a guerra mundial, e não sei o que, não sei o que. Só que isso é distração. O Senhor nos chama para descansar nele, porque Ele é o bom pastor. Ele sabe das ovelhas dele. Ele mesmo vai separar o joio do trigo. No momento certo, Ele mesmo vai limpar a sua eira, está escrito lá. Então, não há o que temer. Ele nos chama para ser fortes e corajosos. É fácil ser forte e corajoso? Senhor, tá cheio de gigante ali, eu vou nada? A nossa primeira reação é essa. Mas a gente tem coragem porque o Senhor é corajoso. E Ele nos deu espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. É por causa da força do Senhor, do Espírito do Senhor em nós, que a gente vai e consegue, que a gente vai e vence, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Não porque somos bons, não, mas por causa da misericórdia do Senhor que nos alcança a cada dia. Então, minha gente, acalma o coração. Acalma o coração. Eu não sei se você está passando justamente essa estação. Eu creio que sim. Eu creio que o Senhor vai entregar esse vídeo para as pessoas certas na hora certa. E só creia e descansa no Senhor, porque Ele está fazendo uma construção silenciosa dentro de você. Ele está lapidando você, tirando de você coisa que você nem imagina que precisa ser tirada, curando coisa que você nem imagina que precisa ser curada. O Senhor, eu vi percebendo que Ele foi fazendo isso comigo ao longo dos anos e está fazendo justamente agora. Eu creio que enquanto eu estou aqui transbordando para você, falando para você aquilo que o Senhor me ensinou, Ele está fazendo algo aqui dentro de mim também. Porque há várias formas do Senhor trabalhar. Eu posso não estar vendo aqui agora com os meus olhos carnais, mas com os meus olhos da fé, com os meus olhos espirituais, eu tenho certeza que o Senhor está movendo no mundo espiritual a nosso favor. Amém? Então, descansa no Senhor, creia nessa construção silenciosa que Ele tem feito dentro de você, ainda que nada pareça mudar. Mas continue, confie, vai para os pés do Senhor, busque Ele. E não tire os olhos da beleza de Jesus, não tire os olhos do Senhor. Deixa Deus te alinhar. E, irmãos, Deus está me alinhando em tanta coisa, até com a roupa que eu visto, o Senhor, Ele usa cada coisa para ir dando os sinais e as confirmações para a gente, sabe? Sobre alinhamento, sobre o propósito, sobre continuar, sobre perseverar. A gente que precisa estar atento e perceber os detalhes de Deus. Deus é um Deus de detalhes. Sabe, outro dia eu até me arrumando para ir pro culto. E aí meu marido falou assim, vai com essa roupa aí? Não vai passar nem o ferro, tá muito amassado, tá feio. E eu, como assim? Aí fui lá, passei. Quando eu tava passando a roupa, o Espírito Santo falou assim, passa de novo, filha. Faz com mais excelência isso daí. Passa de novo, deixa bem passadinho. Porque, irmã, eu tenho uma dificuldade de passar roupa, eu não gosto. Eu passo ali, ó. Falei, não, Deus, tá bom aqui, um passadinho aqui, tá ótimo. E o Senhor falou, não, filha, vai lá, alinha de novo, passa de novo. E a gente muitas vezes não quer. E por isso que a gente fica passando pelo processo. Aí eu lembro da minha mãe, preguiçoso, trabalha 2 vezes. Porque não faz direito na primeira vez, vai lá, tem que fazer de novo. Aí, vamos lá de novo, Senhor, passar a roupa. Passar a roupa de novo. Pra ficar bem alinhadinho, do jeito que o Senhor quer. E ali o Senhor estava me ensinando algo precioso. Sobre excelência, sobre direção de Deus, sobre fazer as coisas com calma, sobre ter paciência, sabe? E, gente, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo e Ele quer nos ensinar, nos alinhar ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, descansa no Senhor e vá para os pés do Senhor, porque Ele quer alinhar o seu coração com Ele também. Deixar tudo certinho, tudo retinho, tudo bonitinho para aquilo que o Senhor já tem preparado para você viver. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo devocional que o Senhor direcionar aqui, colocar no meu coração para compartilhar com vocês, se assim Deus quiser. Amém? Fica com Deus até o próximo vídeo.